né? Ontem a gente comentou do que é storytelling, se é de comer, de passar. A gente saiu dessa dúvida, a gente sabe que storytelling é a arte da contação de histórias. É uma ferramenta, como toda ferramenta, ela tem métodos, ela tem técnicas, e hoje a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente a gente entendeu que storytelling ela é sobre construir uma narrativa, é sobre construir um diálogo, é sobre comunicação entre eu e uma audiência. Essa minha audiência pode ser uma pessoa, pode ser um conjunto, pode ser uma empresa, pode ser o meu beneficiário, pode ser quem for. Mas eu basicamente estou criando um canal de comunicação entre eu e uma outra pessoa ou uma outra entidade. E é muito importante a gente sempre, quando a gente vai se comunicar, seja em qualquer língua, seja em qualquer idioma, país, a principal coisa, a primeira coisa que a gente se pergunta e a principal é que mensagem a gente quer transmitir e passar. Ali ainda nos tempos do código Morse, pouco importava para onde estava localizada, né? O que importava era qual a mensagem que eu queria transmitir naqueles monte de pontinhos, ou no caso, às vezes, sons ou luzes. E aí eu queria perguntar para vocês, todo mundo aqui tem uma organização e tem uma causa. E hoje, gente, vai ser um pouquinho diferente do nosso papo de ontem. Ontem a gente teve mais uma mesa, hoje é uma oficina. Então, hoje vocês vão colocar a mão na massa. Então, se preparem para escrever, pensar, digitar bastante. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim. A gente estava falando ali, a gente estava falando de filmes preferidos, as mensagens principais dos filmes preferidos de vocês. Mas se eu perguntar para vocês qual é a mensagem da organização de vocês hoje? Todo mundo aqui tem uma organização, tem uma causa. Qual é a mensagem principal que a organização de vocês deseja passar? E aí eu vou pedir que vocês coloquem aí no chat para mim o nome da organização de vocês e qual é a mensagem que ela busca passar. Eu sei que nesse momento o coração dói, a gente fica assim, meu Deus do céu, a gente vai correr ali no site, vai correr na bio do Instagram, o que vocês quiserem fazer, mas eu quero que vocês coloquem no chat qual é a mensagem que a nossa organização busca passar. Marina, vamos dar um tempo para eles? Pode ser. Vamos dar ali 3 minutos, eu estou boazinha hoje. Pessoal, vocês aceitam o desafio? Topam? Me respondam, por favor. Gente, dar aula no remoto é essa tristeza. A gente precisa de vocês. Eu topo, vamos lá. Feito. Já fiz. Nossa, que rápido. Ah, que vocês copiaram do site, não vale? Ah, passei de cor, né? Ah, tá. Muito bem. Ô, Débora, faz o seu também. José, o seu. Jéssica, cadê o seu? Tá contando o tempo. Daqui 2 minutinhos. Olha, eu vou deixar o tempo passar, tá? Para não atrapalhar, que eu sei que tem gente, eu tenho um TDAH, então qualquer coisa me dispersa completamente. Eu vou deixar os 2 minutinhos ali, temos Jéssica, temos a Débora também, temos o José, para vocês colocarem aqui no chat. Só falta a Jéssica e o José. Sem pressão. Sem pressão. Gente, vocês vão descobrir que eu e a Catarina, a gente faz o papel, às vezes, de policial bom e policial mal sem querer. Olha, agora eu vou colocar a pressão. Gente, 30 segundos. 30 segundos aí, tempo correndo.
Ó, acabou o nosso tempo, o nosso sininho ali tocou. Eu vou ler aqui. Jéssica, vou dar esse tempinho ali, essa colherzinha de chá para tu conseguir mandar ainda pra gente. Mas a Edna falou, a Edna do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, que é cuidar de pessoas e transformar vidas. O Rodrigo, das Gotas de Flor, colocou que os valores humanos são a base de uma sociedade igualitária que se atingirá apenas transformando as crianças. A Débora colocou aqui, ó, importância da educação na formação da sociedade, como ela transforma vidas e como ela é pouco valorizada, mal divulgada. Aí, o José colocou, filantropia é um propósito como organização, instituição, uma ferramenta de causar impacto social, ambiental, no geral, em todos os aspectos possíveis de ajuda humanitária. Por que a gente está fazendo essa pegadinha? Gente, se você estivesse aqui, lá na vida, andando, estou aqui no shopping, e opa, desde cara com um possível investidor. A gente acha que essas histórias são de filme, mas elas acontecem, a gente não sabe com que a gente vai cruzar na vida. E o cara pergunta, que legal essa instituição, o que você faz? E eu não sei passar a minha mensagem principal num pulo de gato, se eu não tenho ali na ponta da língua pronto para tirar, a gente perde essa oportunidade. Então, tarefinha de casa para de vocês. Sempre ter muito bem estruturado, na cabeça, decorado, anotem no post-it, leiam no espelho, sempre que vocês forem escovar os dentes. Mas a mensagem principal da organização de vocês tem que estar enraizado, assim como o andar de vocês, o comer, o alimentar, o respirar. A gente precisa ter isso no cerne, tá? No escrito. Marina, você me deixa fazer uma interrupção? Deixo todas, a senhora faz quando você quiser. Primeiro de todas, Jéssica, dá um sinal de fumaça para nós, para a gente saber se você está ouvindo. E se você teve dificuldade de fazer a sua mensagem, pode nos avisar que a gente vai te ajudar, tá? Ó, ela está ouvindo, ela está digitando. Pode escrever aos poucos, vai no teu tempo, não tem problema, tá? Segunda coisa, eu queria usar alguns de vocês como cobaias. Pode ser? Ih, ó, a cara do Zé, você vai ser o primeiro. Jéssica não teve. Vai no seu tempo, fica bem tranquilo, tá? José, eu queria que você lesse a história aqui do Rodrigo. E você vai me dizer se você entendeu o que faz a Gotas de Flor, se você entendeu a mensagem que a Gotas de Flor quer passar. Eu vou ler aqui para você, tá? E aí você vai me dizer se sim ou não, beleza? A gente tem aqui no Butter, que é esse aplicativo que a gente tá, uma barra lateral, pessoal, em que tem o microfone, o vídeo de vocês. Vocês estão vendo essa barra lateral? Aparece para vocês? Sim? Tem uma opção que chama React, reação, que aí vocês conseguem clicar em cima e vai aparecer vários emojis. Zé, eu quero que você escolha um emoji para explicar se você entendeu ou não, como você se sentiu com relação à mensagem que o Rodrigo do Gotas de Flor quer passar, tá? Vou ler aqui. Os valores humanos são a base de uma sociedade igualitária que se atingirá apenas transformando as crianças. Escolhe um emoji aí pra gente. Vai, Zé, escolhe aí o emoji. Já foi? Sim? Sim. Beleza. Eu escolhi já. Deu para entender? Joia. Sim. Agora, Edna, você tá por aí? Sim. Você topa avaliar se tá claro o texto que o Zé botou? Filantropia é um propósito como organização, instituição, uma ferramenta de causar impacto social, ambiental, no geral, em todos os aspectos possíveis de ajuda humanitária. Mais ou menos, fiquei em dúvida. Legal. Vamos guardar essa informação, tá, Zé? Ela ficou em dúvida, então guarda a informação. Marina, pode prosseguir. Gente, vamos lá. A Kai está dando spoilers do nosso futuro próximo, tá? Calma. Mas aí, vamos lá. E tá tudo bem se ela não tá clara. Inclusive, Jéssica, tá tudo bem. É normal porque a gente não é ensinada a pensar sobre isso. A gente tá ali no dia a dia, no pique, no corre. A gente não para pensar e para enraizar. A gente quer estar na frente, da linha de frente, captando, impactando.
mas às vezes a gente precisa dar 2 passinhos para trás e absorver esse conteúdo e enraizar isso na gente, porque a gente é a cara, a gente, às vezes, muitas vezes é a marca da nossa organização também. Nós somos uma parte dela, um ponto de contato da nossa organização. Então é importante a gente entender que a nossa mensagem, ela vai transmitir sensações e sentimentos. Quem aqui não assistiu Os Miseráveis e quis chorar em todas as mortes do filme? Ou quem, não vou lembrar dos nomes agora, acho que foi a Débora, não, calma. A Edna comentou ali da Libélula, com certeza já deve ter se acabado de chorar, se emocionado. Ou o Rodrigo assistindo ali Star Wars, naquele, não, eu consigo, eu posso. A mensagem de qualquer mídia, de qualquer narrativa que a gente conta, ela transmite sensações e sentimentos. Quando a gente está fazendo o processo de pitch, de apresentação, de storytelling, cabe a gente manipular essas sensações, esses sentimentos. E aí, na hora que eu falo manipular, eu sei que todo mundo contorce a cara, se encolhe, meu Deus, eu vou manipular as pessoas, que coisa ruim. Calma, gente, não é assim. A gente está sempre sendo manipulados. Quando a gente vai no restaurante, a gente está sendo impactado pela cor do cardápio, pela cor do letreiro, pelo estilo dos móveis, por tudo. Então, esse impacto, essa influência, ela já acontece na propaganda, no ambiente, no que for. Então, que a gente não percebe. E a gente precisa tomar ciência de que isso acontece e começar a entender como que a gente usa isso ao nosso favor. E como é que a gente usa isso para fazer um impacto positivo, seja ele social ou ambiental. E aí é muito importante a gente entender que, como a gente comentou, eles são gerados pelas os sentimentos e as emoções, são gerados pelos elementos da nossa história. E não apenas por isso. A ordem que a gente coloca eles altera o meu produto, altera a minha sensação, altera a minha emoção, altera a minha história final. Por exemplo, se eu começasse Star Wars com o Darth Vader, eu vou contar porque não é possível que ninguém saiba desse spoiler. Se a gente começasse Star Wars com o Darth Vader falando, Luke, eu sou seu pai, isso é uma história completamente diferente do que eu descobri lá no final. É outra coisa. Da mesma forma que o Lins ontem contou, se o cachorrinho começa contando a história, eu fui fazer uma viagem, e aí depois vai me mostrando toda a família dele desesperada. É diferente de eu começar mostrando a família, resgatando um cachorrinho, adotando, cuidando. No primeiro eu vou gerar desespero, no segundo eu vou gerar felicidade, alegria, e cada emoção dessa vai gerar um tipo de engajamento e um tipo de espelhamento do nosso ouvinte com a gente diferente. Então não adianta só saber o que contar, mas também a ordem que a gente conta isso. Kátia, pode falar. Contar história, gente, não é matemática. Eu acho que vocês devem lembrar ali da época da escola que a gente falava que a ordem dos fatores altera o produto, né? Quando a gente vai estudar as equações e tudo. Nesse caso, é o único caso em que a ordem dos fatores altera sim o produto. Porque cada elemento que eu vou colocando, seja de um lado visual, seja da minha fala, seja da forma que eu me porto, que eu vou me comunicar, na comunicação, cada um dos elementos que eu vou colocando, a ordem que eu coloco e como a intenção que eu coloco neles vai alterar o produto final. Às vezes, a própria pessoa que está escutando altera o produto, porque nem todo mundo vai interpretar da mesma forma uma mesma mensagem. Às vezes, algo que está muito claro para a gente, por exemplo, o Zé trouxe aquela frase que com certeza para ele está muito clara e está muito presente ali no dia a dia dele. A Edna já não tem tanto conhecimento assim sobre o que ele faz, e aí ela não consegue captar e interpretar da mesma forma. Do mesmo jeito que eu não consigo interpretar e captar da mesma forma o que a Edna faz, o que o Rodrigo faz. Então, a gente precisa também levar em consideração um fator muito importante, que às vezes a gente esquece, que é o nosso ouvinte, que é quem está ali recebendo a nossa mensagem. Exatamente, Kátia. E aí, gente, é importante a gente entender que, ok, a ordem vai afetar. Então, eu preciso estar ciente de 2 coisas quando eu vou falar de storytelling e apresentações. E, gente, quando eu falo apresentação, não é só apresentação de PowerPoint, tá? É apresentação, é uma conversa, é um pitch de elevador. Se alguém não souber o que significa pitch, mas pitch, Kátia, posso pedir ajuda dos universitários para explicar a definição de pitch? Pitch é uma técnica de apresentação, normalmente é utilizado para vendas, é uma apresentação para fechar negócios, né? Então, é uma apresentação rápida que tem um objetivo muito e que normalmente dura entre 30 segundos até, no máximo, 5 minutos. Obrigada, Kátia. Desculpa interromper vocês, mas para quem vem do ramo de
Investimento seria um deck estrutural, né? Uma apresentação de uma proposta de trabalho para vender uma captação de recursos, possivelmente. Exatamente. E aí a gente aqui no terceiro setor de impacto, a gente adapta um pouquinho isso para a nossa realidade. Inclusive, a gente vai ter uma fala. A gente não vai ter a fala, mas a gente tem uma ferramenta que a gente vai estar disponibilizando sobre criação de pitch para o setor de impacto, tá, gente? O Dado Diverso vai estar disponibilizando nas próximas semanas. E quem fizer a mentoria, comprar a mentoria ou ganhar a vaga para bônus da mentoria e da Advest, ganhar da marca de impacto, vai ter um treinamento de pitch comigo e com a Marina. Então, a gente vai montar o pitch de vocês aí. E então, como estamos cientes de que a ordem altera, então a gente precisa saber quando fazer cada coisa e, ok, que coisa é essa que eu vou fazer, afinal de contas? Então, quais são os elementos que a gente utiliza para construir uma apresentação? E lembrando que a apresentação é qualquer narrativa, qualquer comunicação que eu vou estar fazendo da minha marca, tá? Não necessariamente precisa ser o PowerPoint rígido, qualquer tipo de comunicação. Então, a gente tem alguns elementos que a gente utiliza para comunicar. Por exemplo, forma. Gente, forma comunica. Você usa um círculo, você usa um quadrado, você usa umas formas orgânicas, você usa um slide branco com fundo preto, tudo isso transmite informação. A gente às vezes está no automático e não percebe, mas essas informações elas existem e elas estão ali. E elas precisam refletir a essência do que é a minha mensagem central, a essência do que é a minha marca. Eu não posso sair, eu vou pegar aqui um template de slide aqui na internet, que não tem nada a ver com a minha instituição. Que não transmite, que passa uma mensagem completamente contrária. É um tiro no pé que vocês vão estar dando da mensagem que vocês querem transmitir. Então, comecem a se questionar sobre a forma que vocês utilizam. Forma enquanto de geometria, tá? Cor. Parece balela. Eu sei que a gente está acostumado a ver com, minha organização tem uma paleta de cores. Tudo bem. Você utiliza essa paleta de cores? Essa paleta de cores reflete nas suas fotografias? As suas fotografias são trabalhadas em tons mais quentes, em tons mais frios, porque tudo isso vai transmitir mensagem diferente para a minha audiência. Se eu quero passar uma coisa mais alegre, mais viva, eu vou procurar imagens que sejam mais amareladas, que sejam mais quentes. Mas se eu quero mostrar urgência, desespero, talvez eu vá para uma imagem de cor mais fria. Não é regra, tá? Isso é uma generalização. Você vai tudo variar. Mas eu preciso pensar em qual é a cor que está ali. Por exemplo, qual é a cor da minha roupa que eu vou estar usando no dia? Isso impacta, gente. Isso também transmite informação. Tá? Além disso, textura. E aí é uma coisa que a gente às vezes ignora completamente, mas textura também é informação. Então, se eu vou ter ali uma textura mais natural, umas árvores, uma casca de árvore, uma textura de papel, eu vou ter uma geometria ali no fundo do meu slide. Tudo isso transmite informação. Se eu tenho um slide branco chapado, é uma coisa. Se eu tenho um slide com fundo de papel envelhecido, eu vou estar passando outros tipos de valores. Se eu tenho, por exemplo, um monte de brinquedos infantis coloridos no final, eu vou estar transmitindo uma outra sequência de fatores. Então, eu tenho que questionar o que eu tenho de textura, de qualidade nessa minha imagem. E aí, voltamos ali, imagem. O que é que a minha imagem transmite? Imagem pode ser fotografia, pode ser figura, pode ser rabisco, desenho, o que for. Mas a imagem também transmite informação. Tá? E por último, texto. Não menos importante, o que o meu texto fala? A forma como eu articulo o meu texto, como eu construo as minhas frases, ela vai modificar muita coisa. Então, eu tenho sempre que pensar como é que a gente vai arquitetar, elencar, fazer uma balança com todos esses elementos para conseguir transmitir a minha comunicação de forma clara, direta e que ela seja bem compreendida pela minha audiência. Tá? E aí existe uma ferramenta mágica que a gente precisa fazer antes de tudo isso. Que chama-se roteiro. A gente não pode começar. Eu sei que o nosso ímpeto eu vou fazer a apresentação, eu já vou abrir aqui o meu PowerPoint, eu já vou abrir o slide, eu vou escrever. Calma! Tu não sabe nem para que tu vai falar ainda. Tu nem sabe o que tu vai falar, o que tu precisa dizer. E aí, nesse momento, o papel e a caneta é o nosso melhor amigo. Sempre que vocês vão fazer uma apresentação, seja de slide, seja uma fala, seja o que for, comecem montando um roteiro. Comecem pensando
no que é que vocês vão falar. E não somente no que, mas na ordem que vocês vão estar falando, que vocês vão estar contando essa história. Pensando que, ok, eu quero que o meu ouvinte termine a minha fala entusiasmado, empolgado, eu vou dar ali um final esperançoso, vou trazer uma informação que vai dar um brilho no olho. Eu quero que ele termine ali meio desesperado, com a sensação de eu preciso fazer algo de urgência. Eu vou trazer talvez um dado mais marcante, mais chocante no final. Então, primeira coisa, sempre, vocês vão me prometer aqui, vai fazer um juramento, que a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser sempre montar um roteiro. Esse roteiro pode ser no computador, pode ser na mão. Eu sou muito fã, gente, de pegar o papel e sair rabiscando post-its. A gente muda a ordem, vai para um lado, vai para o outro. Mas comecem desenvolvendo o roteiro, tá? E aí, a nossa mensagem ela é afetada, como a gente já comentou, pela ordem das informações que a gente apresenta. E ontem o Lins, ele deu uma palhinha para vocês aqui, que é o Golden Circle, que é uma técnica que a gente para a gente conseguir transmitir melhor a nossa informação, tá? Que a gente sempre começa, o Golden Circle eles são 3 níveis, e geralmente a gente fica no nível mais distante, que é o quê? É o que fazemos? O que nós fazemos? O que fazemos? O que fazemos? Ah, minha organização, ela ajuda crianças carentes, a minha organização replanta árvore, a minha organização desenvolve atividade filantrópica. Tá, isso é o quê? O segundo nível de informação da minha mensagem é o como. Como a gente faz? Como é que a gente constrói essas coisas? Ah, a gente no Adverso constrói a partir de treinamentos, mentorias, consultorias, a partir de... Agora me fugiu, mas eu falei de plantação de árvores, a partir de arrecadação... Fala, Kátia, conheço. Não, foi sem querer. Tá, desculpa. Ah, galera, o que eu faço é revitalização do meio ambiente. Como é que eu faço isso? Eu faço através de plantio de árvores, que eu faço captação por doadores pessoa física, ali eu faço vaquinhas online. Ok, como? Mas isso não é impacto suficiente, isso não é o cerne da tua mensagem. O cerne da tua mensagem é o porquê. O porquê que você faz isso? A gente faz no Adverso, a gente faz o que a gente faz porque a gente acredita que o design ele pode potencializar o setor de impacto. Mas por que a organização de vocês faz o que ela faz? E aí a gente sempre tem que construir essa frase. O que a gente faz, como eu faço e por que eu faço. E talvez a ordem que a gente coloca não é essa. Às vezes eu posso falar o porquê eu faço, como eu faço, o que eu faço. Às vezes eu posso falar o que, o como, o porquê. A ordem vai depender da mensagem que você quer transmitir. Mas essas 3 coisas precisam estar muito claras na minha mensagem central. Tá? Principalmente, a gente tem que... a gente sempre vê muito o caminho contrário de vir do que para o porquê. A gente precisa começar a inverter isso. De falar primeiro o porquê, depois o como e depois o que a gente faz. A gente vai ter mensagens muito mais impactantes e muito mais intensas e que, de fato, comunicam com o meu público. E aí, foco, como a gente comentou, foco nos porquês, em criar essas conexões, para a gente conseguir criar conexão em quem acredita no que a gente acredita. E aí, o segundo exercício, na segunda parte do exercício que eu quero fazer com vocês escreveram ali a mensagem central de vocês, né? Algumas mensagens ficam claras, outras nem tanto. E quero que vocês reescrevam essas mensagens centrais. Eu vou dar aí mais 3 minutinhos para vocês. Agora, pensando nesse Golden Circle aqui, pensando no porquê, no como e no quê. Então, qual é a mensagem central da organização de vocês? Tendo isso aqui como base. E aí eu vou deixar vocês agora com a Catarina. A Catarina vai tomar aqui para frente a partir do exercício. Vocês vão ter 3 minutinhos aí para pensar, escreverem, começarem a fazer essa troca entre vocês. Kátia, eu vou liberar a tela para ti. Obrigada, Marina. Pessoal, só para clarificar, todo mundo entendeu qual que é o exercício agora? Se alguém não entendeu, por favor, avisa no chat ou abre o microfone. Sim? Todo mundo sacou? Beleza. Vou colocar o timer aqui, então. Reescrevam a mensagem central. Claro, Edna, vou repetir aqui.
A ideia é que vocês reescrevam a mensagem central do que a organização se propõe a fazer, pensando em 3 tópicos para trazer nessa mensagem. O que a organização faz, como a organização faz e por que a organização faz o que faz. Deu para entender? Eu vou colocar o slide aqui de novo também, tá? Por que vocês fazem o que vocês fazem, como vocês fazem e por que vocês fazem, beleza? Tá dando para ver, gente? E aí eu vou complicar um pouquinho o exercício, que eu já vi gente que saiu aqui na frente correndo. Façam 2 versões. Eu quero uma versão na ordem o que, como, por quê, e uma versão inversa. Por quê, como, o quê. Vamos analisar se tem diferença nesse negócio? Se o impacto é diferente no nosso ouvinte? Como é, Marina? Nem eu entendi aí que você falou. Perdão, gente. Porque vamos fazer 2 versões da nossa mensagem. Uma seguindo a ordem o que a gente faz, como a gente faz e por que a gente faz, que seria a ordem tradicional da mensagem. E numa segunda opção, vamos inverter. Vamos começar pelo por que a gente faz alguma coisa, como a gente faz e o que a gente faz. Por exemplo, vou pegar o exemplo do adverso. O que o adverso faz? O adverso é um laboratório, que é um adverso um laboratório que desenvolve consultorias, metodologias, porque ele acredita no poder do design para o setor de impacto. É uma opção. A segunda opção seria fazer: o adverso acredita no poder do design para o setor de impacto. E é por isso que a gente desenvolve metodologias, consultorias, para que a gente consiga potencializar os empreendedores e as organizações do terceiro setor. São 2 versões, tem a mesma mensagem, mas ela tem 2 impactos diferentes. Quero que vocês façam as 2 versões para vocês analisarem entre vocês. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Sim? Então, comecem pelo o que, como e por quê. E quando vocês terminarem, vocês vão passar para o porquê, como e o quê. Beleza? Vou dar aí mais um tempinho. Obrigada, Marina. Beijos. Obrigada, gente. Beijos. Boa oficina. A gente se vê amanhã de novo. Rodrigo, você está muito rápido. Vou te dar o desafio de trabalhar um pouquinho mais nisso aqui, já que você terminou tão rápido. Pode ser? Tenta reescrever sua frase. A do porquê, começando pelo porquê, pode ser? Só o Rodrigo, tá, gente? Podem continuar aí que vocês estavam fazendo. Marina, não é, Catarina. Eu vou ser bem sincero, o contrário ali do que a Marina tinha comentado, eu não captei. Eu fiz o porquê, como, o quê, só o inverso eu não entendi. Seria você fazer, começando pelo o que a organização faz. Normalmente, o que é o que, tá, gente? São as atividades-chave. Então, os produtos e serviços que o negócio ou a organização oferece. Seria o quê? O como, em geral, é o método ou os diferenciais. Você é um consultor financeiro, né? Se não me engano. Não? Nossa, mas é porque eu acho que eu vi o seu site onde você foi um consultor financeiro. Você trabalha com filantropia. Agora acertei.
Tá, mais ou menos. Seria você falar ali qual tipo de serviço que você faz, no quê, o como seria através de quais métodos ou de quais formas, de quais diferenciais que você traz para o teu cliente ou para as organizações, e o porquê é o propósito, é a razão de ser e existir por trás daquela atividade. Então, o que move? Qual que é a visão de impacto? Beleza? Deu para entender, Zé? Sim? Show. A Edna pôs aqui, ó. Boa, Edna. Edna, eu vou te dar um desafio a mais. Você quebrou em tópicos. Eu quero que você faça uma frase para cada versão, pode ser? Se mais alguém precisar de ajuda, é só avisar aqui. Oi, Maria Neuza. Você chegou agora? Você está entendendo o que está acontecendo? Precisa de alguma ajuda? Qualquer coisa é só chamar, tá? Dois minutos, pessoal. Boa, Rodrigo. Boa, Jéssica. Rodrigo, não é que a outra estava ruim, estava ótima. Era só para você não passar esse tempo aí sem fazer. Esperando a galera. Cada vez que a gente vai escrevendo, a gente vai melhorando. Beleza, da Débora tá bem legal. Falta alguém? Todo mundo escreveu? Zé, deu certo aí? Tá indo, né? Tá. Pessoal, acabou o nosso tempo. Eu vou prosseguir aqui, não me odeiem. Vamos fazer o seguinte. Quem ainda não terminou de escrever, não tem problema. A gente vai passar os slides para todos vocês, tá? E essa aula também vai ficar gravada. Zé colocou aqui. Boa. Neuza, não se preocupe. Não tem problema. A gente vai continuar escrevendo essa frase. Qual que é a ideia agora? O que eu queria pedir para vocês? Quem aí pode abrir o microfone ou a câmera? Se puder dar um ok.
dizer eu sim, eu não. Eu sei que o Rodrigo não está conseguindo, não tem problema, tá, Rodrigo? Eu abri o microfone. Boa. Maiara, pode falar. Não, desculpa, foi sem querer, tô me adaptando ainda. Desculpa. Sem problemas, mas você consegue falar com a gente? Prefere deixar a câmera e o microfone desligado? Consigo sim. Boa, obrigada. Mais alguém, pessoal, consegue abrir a câmera e ligar o microfone? Microfone. Beleza, então vou pedir aqui para a Maiara. Microfone. Boa, Edna. Foi a Edna? Sim, foi a Ed. Boa. Neuza, você tá aí? Neuza, prefere chamar Neuza ou Maria Neuza? Sim, estou. Neuza, pode chamar Neuza, Maria Neuza. Eu também sou Maria, e só quem me chama de Maria é a minha mãe, então eu sempre pergunto. Catarina, eu fiz o inverso também, mas não deu tempo de escrever. Eu só anotei numa folha particular aqui. Sem problemas. O que eu vou pedir para vocês agora? Como a gente está em poucos, a gente consegue dar uma atenção maior para todo mundo. Então, queria, se fosse possível, para vocês falarem para a gente, muito rapidinho, a frase de vocês que começa pelo o que a organização faz. Pode ser? Tudo bem? Neuza, se você não fez ainda, não tem problema. Fica tranquila. Você pode treinar pela fala, tá? O que é que vai ser o nosso exercício? Só para a gente relembrar. Primeiro, vocês vão explicar o que a organização faz. Aí a gente junta isso com como a organização faz. E, por último, a gente fala por que a organização acredita que é importante fazer aquilo. Tudo bem? Certo. Todo mundo entendeu? De boas, Maiara? Então, vou começar com você, já que tá de boas. Pode ser, tudo bem. Conta pra gente o que essa organização faz, como ela faz e por quê. Então, nós somos uma instituição social que atua com educação e formações para as relações raciais. Legal. Agora, como e por quê? Uhum. Pode falar tudo junto. Tá ótimo. Com consultorias empresariais e educacionais, com certificação ESG racial e com projeto para as pessoas negras em vulnerabilidade para ascender socialmente. Pronto? Porque as pessoas negras são mais de 50% da população brasileira, infelizmente é que está na linha da pobreza, passando fome e sem trabalho formal, e ocupando menos de 3% dos espaços de governança. Boa. Obrigada, Maiara. Esse é um pitch muito bom, mas quando você fosse falar ali com o investidor, você teria que juntar tudo numa frase, numa sequência só, né? A gente gosta sempre de construir um fio linear da história que a gente está contando. Então, de repente, você pode começar falando sobre a organização, etc. e tal, mas a provocação que a Marina fez para vocês é que também é possível fazer o inverso. Eu posso começar me apresentando falando que eu sou uma organização que atua com educação e questões raciais, mas às vezes isso não vai chamar tanta atenção ali do investidor, da pessoa que está falando. Mas se você começa trazendo esse dado de que a população negra é metade da população, esse dado que você trouxe é muito importante, né? E começar a tua fala com o porquê, com esse dado, a justificativa, já vai cativar a atenção da pessoa logo no começo. Deu para entender, gente, a provocação da Marina agora? Sim? Deu sim, obrigada. Deu para entender, Maiara? Obrigada a você por compartilhar aí a sua história com a gente. Edna, tá aí? Eu? Sim, você. Então vamos lá. Mesma sequência do dela? Não, começando pelo... vai fazer o contrário. Tô deixando vocês tontos, né? Vamos começar pelo porquê. Eu quero que você conte por que a organização faz o que faz, como ela faz e, por último, o que ela faz. Numa frase só. Cumprir a missão de São Luís Orione, proporcionando aos nossos assistidos atendimento humanizado e gratuito, promovendo acolhimento, saúde e educação. Boa. Muito boa, Edna. Eu não sei qual é a missão do São Luís Orione. Você pode me contar?
acolher as pessoas. A gente trabalha com pessoas com múltiplas deficiências. Então, o legado dele foi que a gente trabalhasse com pessoas com vulnerabilidade, pessoas marginalizadas pela sociedade. Essa informação é uma informação essencial que você está esquecendo de colocar no teu texto. Nem todo mundo vai conhecer a missão do São Luís Orione, mas é uma missão muito importante e a tua causa, que é a causa da pessoa com deficiência, também precisa ficar clara ali na tua fala, beleza? Beleza. Obrigada. Você concorda que a causa da organização está no porquê? Falo por quê? Uhum. Então, começar apresentando a causa também é um bom modo de começar um pitch, gente. Seja um pitch de venda, seja uma apresentação para um doador, seja o que for. Falar da nossa causa é muito importante para a pessoa entender da onde a gente está falando. Edna, aí eu vou te dar a provocação. Tenta reescrever a tua frase, não falando da missão de São Luís Orione, mas explicando o que é essa missão, por que ela existe e por que vocês estão levando ela para frente como um legado, ok? Ok. Maiara, tá aí? Não, Maiara já foi. Já fui. Desculpa, Maiara, você já Tudo foi. bem. Era a Neuza que eu queria chamar. Neuza, nos escuta? Oi, Tá aí, senhora? estou. E aí, você consegue pensar? Deu tempo de pensar aí e fazer sua frase do porquê, como e o quê? Eu vou tentar. Então tenta aí pra gente, vai no improviso, não tem problema. Oi, é do porquê, Começando do... porquê, como e o quê. Ai, Jesus. Vamos lá. Então, o Brasil ainda possui um déficit muito significativo com a educação e o território de Cidade Operária, onde o Instituto Mariana está localizado, possui uma demanda bastante significativa de crianças para a educação infantil e o ensino fundamental. E aí eu me enrolei tanto. Não tem problema. O contrário é ruim. Não tem problema, não tem problema. Como vocês fazem isso? Então, a gente faz por meio de atividades educacionais formal, atendendo crianças da faixa etária de 2 anos a 15 anos, na educação infantil e no ensino fundamental, do ensino fundamental 1 e 2. Legal. Agora você pega essa tua fala, vai estar gravado. Eu vou mandar para você depois, me cobra. Tá Aí bom. você vai escrever ela, beleza? Certo. Vai transformar ela num pitch. E quinta-feira a gente vai transformá-la numa apresentação de slides para você ter para apresentar para os seus doadores. Perfeito. Beleza. Jéssica, tá aí? Jéssica, nos ouve? Acho que ela não tá ouvindo. Débora, você tá aí, Débora? Me avisem se vocês não conseguem abrir o microfone, tá? Eu vou passar para o José por enquanto. Débora, não tem problema. Você pôs o seu aqui no chat e colocou, né? Eu vou ler o seu para você, tá? A Débora, ela colocou assim, ó. Acreditamos que a educação transforma vidas e a sociedade. E, através de doações, captamos fundos para oferecer bolsas de estudos em todas as áreas de ensino. E a segunda frase dela, que foi essa começando pelo porquê. Começando pelo o quê, ela falou para a gente: incentivamos a pesquisa por meio de bolsas de estudo, arrecadando fundos com doações e parcerias, com a finalidade de aumentarmos as oportunidades de produzir conhecimento e, assim, transformar vidas e melhorar a sociedade. Olha que interessante. Numa frase, a Débora falou uma coisa, na outra frase, a Débora falou outra coisa. É a mesma mensagem, mas do jeito que ela falou, a ordem dos fatores alterou ali o produto, né? Jéssica, não tem problema. Eu posso ler o seu também, eu só tenho que encontrar ele aqui. Achei. Jéssica falou assim: a Associação Gamac
busca a valorização dos artesãos por meio de parcerias com outras instituições, promovendo ações para a valorização do artesanato da cidade. Então, ficou bem legal também, está bem claro o que faz a organização e qual é o seu propósito. Parabéns, Jéssica. José, falta você. Quer ler para a gente seu porquê? Começando pelo porquê? Porque acredito que é um propósito pessoal, como presidente da marca, da instituição. Por ser cristão, falando abertamente, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, Provérbios 19, 21. Eu sou de uma família cristã, né, e sigo isso. Então, esse propósito filantrópico, por que vem em cima disso? Como eu tenho um software próprio de registro da marca da minha instituição, que o que ele faz, ele é uma ferramenta que permite doações e distribuições financeiras para mais de 180 países hoje no mundo, né? Por exemplo, eu faço doações para institutos de pesquisa, de desenvolvimento de câncer, por exemplo, Raibon, na África, né? Levo comida na mesa para quem não tem na África do Sul, então é bem aberto, assim, o meu porquê. Mas, para resumir, ele seria especificamente mais assim, lógico, né? Uhum. Vocês já têm uma ótima oportunidade de networking aqui, hein, gente? Já tem uma ferramenta de doação. Quem aí precisa de doação? Comenta aqui no chat, eu abro o microfone. Quem precisa de doação? Acho que todos, né? Todos nós queremos doações aí. Eu não posso, porque eu sou um negócio de impacto. Não sou... Eu gostei. Quando você estava falando e, ao mesmo tempo, eu estava escutando o que cada um fazia, eu pensei, nossa, olha quanta oportunidade aqui que apareceu na minha frente, né? Ótimas oportunidades de networking. Troquem contatos, viu, gente? Coloquem aqui o número de vocês aqui no chat. Vocês estão lá no grupo do WhatsApp também. Quem não tiver, me avise, por favor, que eu coloco. Que aí vocês podem ir trocando. Por que eu te digo, Catarina? Porque, particularmente, eu sempre busquei fora do Brasil ajudar, não no Brasil, né? E hoje que eu estou desenvolvendo minha marca mais aqui no Brasil, que eu busco instituições brasileiras, né? Pessoas como essas que estão aqui com organizações transparentes, assim, de causas, né? A nível social, muito bacana. Que bom que tá rolando esse networking. Conseguem ver minha tela, gente? Risografia aí é outra coisa, motora. Oi, Neuza? Não, desculpa, porque eu não fechei o microfone. Não, tranquilo. Bora lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Passado esse momento aqui do porquê, pessoal, eu vou continuar aqui mais um tom de aulinha, não se assustem, tá? Porque a gente vai montar as apresentações de vocês na quinta-feira, tá? Mas, enquanto isso, a gente precisa focar aqui no como que a gente vai contar a história. Por quê? Porque antes da gente ter uma apresentação, montar um slide, montar um pitch, a gente precisa saber que mensagem que a gente quer passar. Aqui a gente falou de porquê, o que, como, de um lado mais institucional da nossa marca, da nossa organização. Mas vamos pensar assim, entrei num evento, estou num evento, num congresso. Vamos dizer que a gente está no Festival da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, lá em São Paulo. E aí a gente descobriu uma pessoa de um fundo de investimentos, ESG, que quer investir, aportar dinheiro, né? Aportar um investimento filantrópico na organização de vocês. Se vocês só fizerem essa apresentação institucional, a pessoa que está ali do outro lado, do fundo de investimentos, não vai saber do que você precisa. Então, se eu pudesse adicionar uma etapa lá no Círculo de Ouro do Simon Sinek, quando ele falou da mensagem central, quando a gente fala de pitch, quando a gente fala de conversar com alguém, a gente precisa também do quê, lá no final, né? Por quê, o quê, como, do quê. Do que você precisa? O que é que você está pedindo para a pessoa? Né? Porque se a pessoa não sabe o que você quer, o que você precisa, como é que ela vai te ajudar, né? Como que ela vai aportar um dinheiro?
se nem você sabe quanto de recurso você precisa captar, né, Zé? Deve acontecer isso muito aí, você que trabalha com as organizações, apoia elas, às vezes nem elas sabem quanto elas precisam captar, né? E aí fica difícil da gente conseguir ajudar. Então, a gente precisa ter foco na nossa mensagem central, falar aquilo que a nossa organização faz, no que ela acredita, como ela faz, mas a gente também precisa deixar um chamado para ação. A gente também precisa falar o que está motivando essa nossa contação de história. Eu não só chego e falo quem eu sou, porque eu falo, eu tenho que ter algum propósito naquilo ali, eu tenho que ter um motivo, né? Eu estou querendo alguma coisa e eu vou dar, provavelmente, uma contrapartida para a pessoa que está ali do lado. Então, gente, não adianta de nada eu ter originalidade, traçar uma conexão emocional com a pessoa, fazer um visual muito bonito, um PowerPoint lindíssimo, etc. Ser conciso se eu não chego numa conclusão. Alguém aqui já passou por uma situação de receber uma ligação de telemarketing, a pessoa fala, e no final você nem sabe o que ela quer? Quem aqui já passou por isso? Sim? Não? Ninguém? Quem nunca, né? Se vocês nunca passaram, que bom, mas eu já passei por isso muitas vezes, né? O pessoal liga da Vivo e fala, eu sou a fulana da Vivo, tem um plano de não sei o que, ela não fala como você faz, quanto custa, como você faz para aplicar para aquilo ali, né? Se às vezes é um projeto, é um edital, né? Com as ONGs acontece muito isso. Você recebe o edital, a pessoa apresenta todo o edital e não fala como que você se inscreve, né? Então, se eu não tenho a conclusão ali na minha mensagem central, fica muito difícil para as pessoas se engajarem com aquilo que eu estou trazendo. Como que eu construo essa conclusão? Como que eu construo essa mensagem central? A nossa história, ela contém informação. É muito importante que, conforme a gente vai falando a nossa história, a história da organização, a gente deixe pistas no meio do caminho para quem está ouvindo, para aquilo que a gente vai trazer. Então, em vez de eu falar só lá no final que eu preciso, eu posso, desde o começo, falar por que eu estou fazendo aquilo, por que eu acredito que é necessário, justificar e deixar uma ponte, uma isca, né, para a pessoa entender aquilo que eu vou falar lá no final. Então, a minha organização acredita que é necessário e urgente aplicar ferramentas de inovação para o terceiro setor e o setor de impacto se desenvolverem cada vez mais em gestão. Como que a gente faz isso? A gente desenvolve consultorias, mentorias e métodos para esses empreendedores e intraempreendedores de impacto, de forma que eles possam planejar melhor as suas ações, fortalecer suas marcas, captar mais recursos e desenhar melhores modelos de negócios. E o que eu quero é que vocês apliquem essas ferramentas no dia a dia de vocês. Então, aqui eu falei porque eu acredito nisso, eu trouxe um gancho com o público que eu estou trazendo, mostrei como que eu faço e no final falei o que eu quero. Beleza? Deu para entender o exemplo? Sim, por favor, falem comigo, gente. Não me deixem falando sozinha, não. Sim. Tá bom, que a vida do professor, não é AD, é triste, né? A Marina já falou. Então, gente, para a gente entender quais as iscas que a gente tem que deixar, que informações que tem na nossa história, é importante a gente saber com quem a gente está falando. E aí, muitas vezes, principalmente em editais, vocês aí que são das ONGs vão saber o que eu estou dizendo. Às vezes a gente é pedido, escreve um pitch, grava um vídeo contando, e as pessoas não te dão informação nenhuma sobre com quem você está falando. Aí a gente tem que fazer a nossa tarefa de casa. A gente tem que estudar. Por exemplo, eu gravar um pitch para um edital do BTG Pactual, que é um banco do mercado financeiro, é a mesma coisa de gravar um pitch para um edital do Instituto de Cidadania? Não é. São histórias diferentes que vão agradar essas pessoas e que vão chamar a atenção. Provavelmente, o pitch que você vai fazer para o Banco BTG Pactual, mesmo sendo da área de responsabilidade social, vai ter que trazer mais números. A gente está falando de um banco. Então, o que vai chamar a atenção desse público que você está falando? Qual que é o teu público? E muitas vezes a gente fala empresas. Quem já passou por isso fazendo captação com pessoa jurídica? Alguém aí ainda acha que o seu público de doadores, pessoa jurídica, é empresas? Em geral, empresas.
como se fossem uma entidade, empresas única? Alguém aí? Não? Se não, o desafio fica. Abra o microfone e me conta. Qual é o... É Catarina. Não, é Catarina. Eu sou de Santa Catarina e tem a Marina ali, eu acabo trocando às vezes. Catarina, tu falou essa parte de pessoas jurídicas, né? Eu hoje, com o meu conhecimento e sabedoria, eu sempre consegui eu mesmo captar meus próprios recursos em cima do meu PJ, trabalhando para minha própria PJ, entende? Legal. E eu acho eu não posso passar tão fácil como que é, mas eu deixo um conselho para quem busca essa captação de recursos também, né? De se tiver uma PJ, por exemplo, tentar trabalhar para você mesmo, né? E se encontrar essa área aí, eu deixo aberta essa dica para vocês. Obrigada, Zé. A Edna falou uma coisa muito importante. Eu já cheguei aí, Edna. São as pessoas por trás das empresas. É isso mesmo, Edna. Vocês têm que saber, pessoal, com qual setor vocês estão falando. Eu vou captar com a pessoa do RH, com a pessoa da responsabilidade social, com o dono da empresa, o presidente, com a pessoa da vendas, com quem eu vou falar. E essa pessoa é só a pessoa do RH? Não é. É a fulaninha de tal, que tem um amor por aquela causa que você está falando. Então, com quem você vai falar, normalmente, é a pessoa que acredita no teu porquê. E é por isso que a gente recomenda que vocês iniciem a fala de vocês falando no porquê. A gente vai chamar muito mais a atenção das pessoas que acreditam naquilo que a gente faz se a gente inicia a nossa fala com o porquê e não com o como ou com o quê. Maiara, você quer falar alguma coisa? Tá o microfonezinho aberto aqui. Me avise se sim, senão vou prosseguir, tá? Então, a gente precisa entender. Opa, pode falar. Não, desculpa, meu celular caiu. Desculpa, gente, ligou. Tá bom, sem problemas. Então, a gente precisa entender quem que é esse público. Existe uma diferença de montar um pitch para uma microempresa e para uma empresa grande, uma média empresa, e também as pessoas que estão ali por trás. Trouxe um exemplo para vocês. Esse exemplo é de um dos nossos clientes, que é o Instituto Brotar, que é uma organização que trabalha com educação ambiental no semiárido cearense. Eles têm vários públicos. O público 1, que eu trouxe aqui para vocês, são coordenadoras pedagógicas de escolas particulares, que são escolas de pequeno e médio porte na região do interior do Ceará. Esse é o público 1, tá? Eu não estou falando com o dono da escola, eu estou falando com a coordenadora pedagógica. São pessoas que estão dando aula ali para o ensino fundamental, o ensino infantil, não são os professores, tá, pessoal? São os coordenadores pedagógicos ou gerentes administrativos da escola. E o público 2 é o pessoal das empresas de alimentos. Aí a gente está falando de empresas desde pequenas até grandes empresas ali no setor de alimentos. A gente está falando com gerentes administrativos, gerentes de produção e operação, estão nessa área de frutas. Esses dois públicos são públicos pagantes da solução do Instituto Brotar, que é educação ambiental. Mas são dois públicos que têm um perfil totalmente diferente. Como vocês acham que o Instituto Brotar falaria do seu porquê, do seu como e do seu quê para cada um deles, né? O porquê vai ser sempre igual. A gente sempre vai manter o mesmo porquê a gente está fazendo alguma coisa. Agora, o que e o como a gente faz, provavelmente, quando a gente mudar o público, a gente vai explicar de uma maneira diferente. A gente vai dar ênfase em uma palavra e não em outra. Então, essa forma de encarar o público é muito importante. Na aula de amanhã, a Marina e eu vamos ensinar para vocês como fazer personas, como construir um perfil do público e entender qual é o comportamento, do que ele gosta, no que ele acredita, baseado em pesquisas, dados, mas também em construções ali de pesquisa de mercado, tá? Então, se vocês quiserem aprender mais sobre como fazer esses perfis e como usar isso na construção da captação
e da apresentação, entrem na aula de amanhã, tá? Eu não vou me reter muito a isso por enquanto. Por que eu trouxe essas questões? É muito importante que a gente entenda que toda mensagem que a gente quer passar, qualquer história que a gente esteja trazendo, ela tem 3 elementos. Aí o Lins, que é nosso professor super sério, né? Vocês viram ele ontem, né? Advogado. Ele vai falar que isso vem da Grécia Antiga, do Aristóteles, do Sócrates, não sei o quê, da retórica. Eu sou uma pessoa mais prática. Eu vou falar para vocês que toda história ela é composta por 3 coisas: coraçãozinho, cérebro e estrelinha. São só essas 3 coisas que vocês precisam para contar qualquer história, e toda boa história tem uma proporção de cada uma dessas coisas. Quem lembra de como era brincar de Lego? Todo mundo aqui brincou de Lego, ou aqueles blocos de construtor? Quem sim, por favor, digita aqui no chat. Eu brincava de Lego. Eu não sei se vocês lembram, mas brincar de Lego, a gente tinha basicamente os mesmos blocos. E cada vez que a gente ia montando um bloco de uma forma diferente, a gente criava histórias na nossa cabeça, brincadeiras ali com os mesmos blocos, que só iam mudando de cor e da forma que a gente ia compondo eles. A mesma coisa é quando a gente vai contar uma história, criar uma apresentação. A gente vai ter uma cor para cada um desses elementos. A emoção, por incrível que pareça, que vai ser azul, né? Normalmente ela é vermelho, laranja, coração. Nosso coração aqui vai ser azul. A lógica vai ser verde e a credibilidade vai ser laranja. Então, a gente vai ter o coração representando a emoção, a lógica representando ali o cérebro e a estrelinha representando a credibilidade. Todo pitch, toda boa história traz algum desses elementos em algum momento. Eu preciso ter todos os elementos ao mesmo tempo, na mesma proporção? Não. Às vezes, eu estou querendo fazer um vídeo contando o caso de uma criança que foi beneficiada pela minha instituição, que estava ali numa situação de vulnerabilidade, passou a ser uma criança saudável, que foi um caso de sucesso na organização. Nesse caso, eu vou usar lógica para contar essa história. Qual desses 3 elementos vocês acham que a gente usaria para contar a história de um dos nossos beneficiários, de uma dessas crianças? Alguém quer chutar? Alguém arrisca? Coração? Olha, eu, como um bom teórico, falaria as 3, né? Passando emoção, lógica e credibilidade. Mas qual que é o principal, Zé? A verdade. A verdade. Ai, gente. E nas histórias bíblicas, quando a gente tem ali as parábolas, vamos usar aí a Bíblia. A gente tem as parábolas. Elas trazem as 3 coisas. Mas o que é que elas buscam ativar na gente? A Edna. Edna, pode falar. Eu acho que é credibilidade. Legal. Então, gente, a gente tem... Me permita botar só uma observação. Eu concordo. Claro. E essa credibilidade, ela vem do caráter, né? Então, uma coisa conecta a outra. Boa. Então, para a gente contar um caso de sucesso, de uma história de uma pessoa que teve a sua vida transformada, o mais importante é a gente passar credibilidade, é que as pessoas entendam, compreendam e associem isso à nossa marca, né? Mas lá no começo da nossa história, e aí por isso que eu trouxe as parábolas bíblicas, a gente começa contando essa história de transformação, normalmente pela emoção, para que as pessoas se identifiquem. As parábolas são um bom exemplo disso, porque elas começam com questões corriqueiras, né? Ou com problemas, conflitos que as pessoas estão passando, e elas passam ali por uma transformação, tem um aprendizado. E aí a lógica entra, né, Zé? Tem o aprendizado, né? E vai sendo construída. É um pouco mais complexo que isso. Estou fazendo uma simplificação muito grande, tá, gente? Do que a construção de uma parábola. Mas a gente tem os 3 elementos. Entretanto, o porquê, ele normalmente surge da emoção. Então, a emoção, ela não pode desaparecer da nossa história, principalmente quando a gente trabalha com uma causa social. E aí, quanto e quando usar cada uma delas é o nosso grande desafio. A gente pode contar uma história de uma forma totalmente linear,
cinza, né? É tudo igual. Então, emoção, lógica, credibilidade, sempre presente, vai virar tudo um grande preto, porque eu estou tentando usar tudo ao mesmo tempo. E aí, para quem está do outro lado, essa contação de história talvez não fique tão claro. Vamos lembrar aí dos nossos filmes favoritos. Vamos lembrar da história lá do Segredo da Libelo. Acho que é esse o nome, o filme lá da Edna. Então, a gente começa com a história de um casal, de uma mulher que vai explorar, que vai fazer ali uma aventura. Ela passa por uma dificuldade, ela descobre que ela está grávida, ela morre, a filha dela é cuidada ali por aqueles povos indígenas, povos originários da região. O pai tem um chamado, começa a receber ali os sinais da libélula e passa por uma jornada de aventura novamente para encontrar a sua filha. Então, a gente tem altos e baixos nesse caminho. E é isso que torna essa história interessante. Se ela fosse totalmente lógica, totalmente emocional ou totalmente crédula, né? Com credibilidade, ela não seria tão interessante assim. Ela se tornaria chata. Vocês querem que os investidores ou doadores de vocês achem a história da organização de vocês chata? Sim ou não? Acho que não, né, gente? Não, né? Então, não adianta eu colocar emoção, credibilidade, lógica sempre tudo ao mesmo tempo, na mesma intenção. Eu preciso construir uma jornada de altos e baixos, assim como são as histórias que a gente se engaja, se identifica, estuda, né? Por isso que o porquê, o que, como, do que eu preciso é tão legal, porque a gente tem emoção, a gente tem lógica, a gente tem credibilidade e a gente volta para a lógica de novo, nesse caso, né? Porque normalmente pega pela emoção. O que, ele vai muito para a lógica, né? O que você vai fazer, o como vai demonstrar o método diferencial, a credibilidade e do que você precisa, você está trazendo algo muito racional, tá? Então, contar uma história é iniciar uma jornada junto com a pessoa que está ali com a gente. Então, qualquer apresentação, quando a gente vai construir um roteiro de uma fala, um pitch, a gente tem que pensar que é como se a gente estivesse pegando na mãozinha da pessoa que vai nos escutar e fazer uma viagem com ela. E qual é o jeito mais legal de fazer isso? É através de uma caminhada linear, é através de uma montanha-russa, tudo vai depender do que é a nossa intenção. Às vezes, a gente quer que as pessoas passem por montanhas russas para que elas tenham um choque, para que elas saiam transformadas e queiram ir de novo pela adrenalina. Às vezes, a gente vai fazer uma correnteza, né? A gente vai começar devagar e vai ser levado por aquela história. Tudo vai depender do que é a nossa mensagem central. E é muito importante que a gente mantenha sempre como objetivo encontrar o equilíbrio. Mas como assim? Que equilíbrio é esse? Né? Num pitch, por exemplo, né? A gente precisaria estar sempre ali na mesma lógica que as pessoas utilizam o tempo todo. Se você fosse analisar, e aí o Adverso fez esse trabalho para vocês, de analisar a maioria dos pitches das organizações de impacto. Como que elas fazem, principalmente as ONGs? Elas colocam a maior parte das fichas delas na emoção. Elas vão contar a história da causa e do beneficiário, etc e tal. E aí elas colocam a credibilidade, falam das certificações que tem um SEBAS, que tem não sei o quê, né, que ganhou um título, que está no fundo, não sei das quantas. E aí a gente vai... o Mistério da Libélula, boa, Edna. E aí a gente vai e é envolvido por aquela história de uma organização que parece ser muito grande, que tem um propósito muito importante, mas não tem lógica nenhuma. A lógica fica só lá no final, ela só fala assim, e eu preciso de ajuda. E ela não explica qual é a ajuda que ela precisa, quanto de recurso ela precisa, o que ela vai usar para fazer aquilo ali, como que ela alcançou esse impacto, como que ela conseguiu a certificação. Vocês investiriam nessa organização que só tem emoção e parece ter credibilidade, mas não está me trazendo lógica nenhuma? Sejam sinceros, vocês investiriam? Olha, eu, particularmente, no meu modo de pensar,
Eu teria que me sentir muito seguro para passar, né, uma lógica, assim, caso fosse uma que eu quisesse investir, né? Legal, Zé. Porque depende, eu penso, da personalidade de cada pessoa, né? A tua pergunta, por exemplo, um tipo 5 de Enneagrama, um cara sistemático, ele vai na lógica primeiro, a emoção e a credibilidade depois. São personalidades diferentes, eu acho que tu compreende. Boa. Mas também o cenário que a gente está influencia, né? Eu posso ser uma pessoa muito racional, mas às vezes eu estou num cenário ali, por exemplo, se eu estou no sinal e alguém vem me pedir uma ajuda, a pessoa vai me pegar pela lógica? Não vai, ela vai me pegar pela emoção, né? Então a gente precisa olhar ali qual o cenário que a gente está inserido. Quando a gente vai, por exemplo, captar com uma pessoa jurídica, cai muito da emoção. A emoção, ela está no começo. Você tem que dar um gostinho, explicar por que a organização faz, o que ela faz. Grandes empresas, em geral, tá? Vamos usar o exemplo do banco, lá, o BTG. O BTG, ele não quer que você conte a história linda. Às vezes, até a pessoa dentro do BTG quer escutar a história linda. Mas o que ela precisa mostrar para o tomador de decisão dela é a lógica e a credibilidade. E aí ela precisa que você abaixe um pouco o volume da tua emoção, da contação da história do teu beneficiário, justifique a necessidade do projeto, mas aumente o volume de mostrar como você vai fazer aquele impacto, o que você já alcançou até agora e o que é que te torna crível, né? O que é que você tem ali que te ampara, que eu posso investir em você para você captar recursos comigo e continuar a expandir esse impacto. Normalmente, essa é a lógica do investidor pessoa jurídica. Normalmente, tá? Não é sempre. Tem perfis e perfis. Tem o perfil da pessoa que está lendo, tem o perfil da pessoa que está por trás da organização e tem o perfil da empresa também. Como que a gente sabe isso? Se a empresa é uma empresa que já tem uma causa aliada à causa que a gente atua, que ela já defende aquilo que está no site dela, que esses valores estão sendo mostrados de uma forma transparente dentro da comunicação da organização, você pode aumentar o volume na emoção, porque provavelmente aquela pessoa vai se identificar com aquilo que você está falando. Quando a gente fala da nossa apresentação institucional, né? Eu estou fazendo uma apresentação institucional, um slide, vou passar para a pessoa. Aqui eu não preciso explicar como eu vou fazer, qual vai ser o passo a passo, a metodologia. Eu preciso mostrar a justificativa, por que o meu projeto existe e quais são ali as certificações que eu tenho, que imprensas e mídias que eu saí, né? Para que a pessoa conheça a minha organização. O como eu vou fazer, o passo a passo, a metodologia, é momento para uma segunda conversa, né? Ali numa apresentação institucional, você ainda não está no passo de explicar como você faz. É mais focado no porquê e no o quê. E quando a gente fala de uma pessoa física, da pessoa mesmo, né? Eu não estou mais falando com o BTG, eu estou falando com a Mariazinha, que é sócia do BTG. A Mariazinha, que é sócia do BTG, para ela decidir se ela vai investir a grana dela ou não, como pessoa física, normalmente é um montante um pouco menor, né? Ou não, né? Se for um grande filantropo, a gente pode aumentar o volume ali da emoção, mas a gente precisa manter balanceado a lógica e a credibilidade. E elas ainda precisam falar mais alto quando a gente está falando de captação de recursos. Agora, se eu vou fazer um vídeo, né? Se eu vou fazer um criativo para um anúncio, a emoção pode falar mais alto. Se eu estou fazendo uma campanha de doações, a emoção pode falar mais alto. Tudo varia da nossa balança, de um equilíbrio. Mas nada disso, pessoal, está congelado. Que pena que o Rodrigo saiu, porque tinha uma referência ao filme favorito dele, que é o Star Wars, né? Ninguém aqui é o Han Solo congelado ali. Isso é uma base. A base, a estrutura que a gente está trazendo aqui para vocês, não pode ser uma prisão. Ela tem que ser uma ferramenta, ela é uma estrutura, é uma gradezinha que a gente vai usar para construir em cima, que a gente pode arrancar, tirar tudo. O importante é que seja um início para a gente construir a nossa própria ferramenta, o nosso próprio jeito de contar histórias e passar a nossa mensagem. E a gente pode ir sempre ajustando aos poucos a mensagem que a gente quer passar. O importante é a gente ter em mente
qual é o nosso objetivo, qual a mensagem que eu quero passar, o que eu estou querendo falar e quem é o meu público, como o meu público recebe, para qual desses 3 elementos o meu público dá mais atenção. É uma pessoa mais do coração? É uma pessoa que olha mais as estrelinhas que eu tenho? É uma pessoa mais do cérebro, né? Que tipo de pessoa que eu estou falando? E aí, se você já conhece a pessoa, fica muito mais fácil pensar em como montar essa apresentação. Então, se eu fosse pensar em um pitch aí voltado para um dos meus investidores no dia a dia, eu provavelmente alteraria essa proporção. Em vez de usar 50% de emoção, eu usaria 30% de emoção. Porque são investidores de impacto que se importam muito com a causa. Os meus investidores, tá? Os investidores adversos. Eu usaria 20% de lógica, porque eles querem saber como eu vou fazer, senão eles não vão investir. E eu usaria 50% de credibilidade, principalmente porque o adverso é uma empresa muito nova. A gente tem 2 anos no mercado. Então, eu preciso colocar ali um impulso na credibilidade para as pessoas entenderem que aquilo que eu estou trazendo de oportunidade para elas é válido, já foi validado, passou por muitas empresas e por muitas organizações importantes. E assim foi que a gente construiu o nosso pitch de apresentação, só para vocês terem uma ideia, tá? Vocês podem construir a receita de vocês. Não é receita de bolo, não é confeitaria. E aí, eu deixo um desafio para vocês. Não vai dar tempo da gente terminar, mas, por favor, entrem amanhã e quinta-feira, porque a gente vai montar o público e a apresentação de slides, tá? O roteiro e a apresentação de slides. Então, daqui até quinta, eu vou deixar o desafio, jogar o desafio, vou colocar lá no grupo também. Montem para mim um roteiro de apresentação, pensando por quê, como, o que e do que vocês precisam. Pode ser? Vocês topam? O Zé tá com a cara de que tá achando difícil. É só transformar a frase que vocês fizeram em algo um pouquinho maior, em um parágrafo. Beleza? E aí eu ajudo vocês em como transformar isso no slide. Sim. Tem como tu repetir só para eu entender no geral o que seria Claro. a intenção, assim, é mostrar uma apresentação ou um desafio como uma dor da empresa que pretende superar? O desafio é que a gente faça uma apresentação mostrando o que é a nossa organização, como ela faz o que ela faz, por que ela faz o que ela faz, não nessa ordem, tá? Nossa ordem, vou começar de novo para falar na ordem. Por Sim. que nossa organização existe, por que ela atua nessa causa, tá? Eu posso botar lá no grupo para vocês também. Por quê, certo? Como a gente faz o que faz, o que a gente faz e do que a gente precisa. Vamos fingir que a gente está falando com um potencial investidor ou doador. Sim. Beleza? Uhum. E aí eu quero que vocês pensem esse pequeno parágrafo e pensem aí quais os 3 elementos vocês vão usar. Emoção, credibilidade e lógica. Tipo um percentual, tipo eu fiz ali no do meu pitch. Beleza, gente? Deu para entender? Edna, Mayara, Flávia, fechou? Então, façam o parágrafo e pensem como vocês podem adaptar a proporção de cada um dos elementos no parágrafo. Oi, Edna. Por quê, como, o que e do que a gente precisa. Exato. E aí a gente vai colocar, fazer, tipo, montar um slide que nem você fez aí, com qual percentual eu utilizaria. Não precisa do slide. O slide eu vou fazer com vocês quinta-feira, tá? É só para vocês anotarem e guardarem aí no papel, tá bom? Ah, fechou, mas aí também eu anoto isso, quantos por cento eu usaria de emoção, quanto de lógica e quanto de credibilidade. Exato. Se o seu vai ser 100% emoção, 0 lógica, 0 credibilidade, como que você vai fazer essa proporção, tá? Porque a gente vai pegar isso aqui, tragam amanhã e quinta isso aqui, tá? Mas a gente só vai usar quinta-feira, tá, pessoal? Quinta-feira a gente vai pegar essa lógica que vocês desenharam, o parágrafo de vocês, a proporção, e a gente vai transformar em um slide para vocês usarem com investidores,
Ok? Todo mundo de acordo? Então, desafio aí é a gente montar um pequeno, mini roteiro para a gente amanhã adequar o público. E aí, quinta-feira, a gente vai montar a apresentação. Ok? E aí, só para a gente finalizar, vamos fazer aqui o nosso fechamento. Aí a gente tem uma brincadeira que a gente faz, gosto de fazer aqui dentro da Advest, que é o não faça, garota. Não faça, garote. Não faça, só não faça. Então, o que vocês vão aprender aqui é que vocês não vão sair dessa semana da marca e desses 4 dias de muito aprendizado fazendo slides desse jeito. Eu não sei se algum de vocês faz slides assim, mas quinta-feira a gente vai falar por que esses slides não funcionam, né? Eles são super interessantes em conteúdo, mas em visual, talvez eles não tragam a mensagem que a gente quer passar. A Marina falou um pouco de forma, de textura, de cor. Então, quinta, a gente vai, se algum de vocês tem slides assim, transformar os slides de vocês desses aí para slides muito eficazes, que passam informação super concisa e que vão trazer uma emoção e um sentimento para o nosso possível investidor, doador ou para o nosso público ali de interesse que traga exatamente o que a gente quer falar. Então, sair ali do preto no branco ou do super colorido para algo que vai trazer muita credibilidade, emoção e lógica para as nossas mensagens. Beleza, pessoal? E aí, acabou aqui nossa apresentação de slides. Queria agradecer a todos vocês pela presença no dia de hoje. Muito obrigada por ficarem aqui até 8h30 da noite. Sei que é cansativo. Queria abrir para perguntas, dúvidas, se alguém tiver ou algum comentário. E fico à vontade aqui para escutar vocês. E quem quiser sair também, precisar fazer outra coisa, fiquem à vontade. Obrigada, Edna. Eu vou me despedir de vocês, porque eu agradeço primeiro, aqui foi muito conhecimento, e eu estou com meu filho aqui, e eu tenho que dar atenção para ele, ele está me chamando. Tranquilo, Zé. Então eu vou acabar saindo da apresentação. Tchau, Até tchau. amanhã e quinta-feira. Até amanhã e quinta. Beijos. Até mais. Beijos. Gente, se ninguém tiver dúvidas, também estão todos liberados, que já acabou nosso tempo aqui. Muito obrigada. Entrem amanhã também. Aproveitem aí os professores ao máximo. Não se esqueçam de se inscrever na vaga para bono, inclusive da mentoria. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.